O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Para chegar aos portos, a viagem é longa. A condição das estradas é um dos principais obstáculos dessa jornada. É o que vamos ver na segunda parte da nossa reportagem especial, que mostra a dinâmica da safra no centro-oeste do país. A gente até já se acostumou com esses números gigantes. O Brasil deve produzir neste ano 325 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é de mais um recorde, alta de 10% sobre a colheita passada. Apenas a soja deve alcançar 166 milhões e meio de toneladas. A cultura tem crescimento constante há quase 20 anos. Por outro lado, a logística para escoar o produto não cresce no mesmo ritmo. Da saída dos armazéns ainda perto das fazendas, toda essa soja precisa chegar ao comprador, em especial o estrangeiro. Em Mato Grosso, por exemplo, maior estado produtor, há basicamente 3 opções. Seguir até Rondonópolis, onde um terminal ferroviário leva a carga até o Porto de Santos, em São Paulo, rodar para o Porto Fluvial de Miritituba, no Pará, que vai por rio até o Porto de Santarém, ou viajar por estrada até o Porto de Paranaguá, no Paraná. Só depois a soja segue para exportação. Seja qual for o destino, quase sempre o caminhoneiro tem pela frente algum trecho da rodovia BR-163, que está nessa situação. Pista simples, buracos, sem acostamento. A BR-163 é um pesadelo para os motoristas. Eu presenciei na minha frente um parceiro indo, tinha um cone na pista, ele desviou do cone e o último vagão dele saiu fora da pista. Bateu numa boca de lobo e tombou. Na minha frente, perdeu a carga. O último vagão, derramou, escoou tudo. A precariedade das estradas fica evidente diante do desperdício da safra. Não é difícil encontrar soja espalhada ao longo do trajeto. O pessoal fala, mas meu frete está atrasado, a carga não chegou. Às vezes não é culpa do motorista, né? Às vezes são as condições da pista, condições climáticas. Então a gente como motorista tem que tomar todo esse cuidado para ver se chega. E não é só a melhoria das condições nas estradas que demora a virar realidade. A expansão da malha ferroviária também está atrasada. Em 2010, 45% da soja brasileira chegava aos portos por caminhões e 47% por trens. Mais de uma década depois, 54% por caminhões e 33% por trens. Apesar dos investimentos, a cada ano, a nossa dependência das estradas continua aumentando. A ferrovia é um canal direto que liga as áreas produtivas aos portos por onde essa soja vai ser escoada a milhares de quilômetros daqui. É também um canal exclusivo, já que o trem não precisa dividir o caminho com outros veículos, como é o caso da rodovia. As dimensões também são maiores. Um único vagão consegue carregar até 130 toneladas de soja. São 120 vagões em um trem. Uma única composição leva até o porto a mesma carga que 260 caminhões de 7 eixos. Essa locomotiva parte de Goiás, segundo maior produtor de grãos do Brasil, com destino ao Porto de Santos, no Sudeste. A viagem dura 60 horas. Nesse trajeto, a condução do trem é dividida entre 10 maquinistas, entre eles a Ingrid, de 27 anos. Eu sou formada em técnica em alimentos, porém eu me desviei um pouquinho assim no meio do caminho, né? Eu queria muito trabalhar novamente depois de ter meu segundo filho e foi onde eu encontrei a oportunidade que eu não imaginava que eu queria, mas que me encontrou, foi Deus mesmo. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar na ferrovia, para falar a verdade. E aí, na época, eu me inscrevi para manobra, me convidaram para ser maquinista. Ela passou por treinamento e está há poucos meses no comando da locomotiva. Todo mundo me pergunta, né, quando sabe que eu sou maquinista, pergunta assim, mas tem um volante lá, tem um acelerador, como é que vocês fazem? E não tem um volante, aqui a gente tem a nossa chave reversora, que é essa chavinha aqui. É a chave do carro, assim? A chave do carro é essa daqui. Eu vi que você tira ela. Exatamente. Essa é a minha. Cada maquinista tem a sua.
Então eu coloco ela e aí daqui eu decido se meu trem vai para frente ou se eu preciso recuar ele, se ele vai para trás. Esse teclado aqui é para eu comunicar com o CCO. CCO é o Centro de Operações que controla em tempo real os trajetos de todos os trens da empresa e fica em Curitiba, a centenas de quilômetros de distância. Então eu vou mandar para ele, vou digitar para ele e enviar. E através disso, nesse quadrinho aqui, ele vai conversar comigo. Então o maquinista, na verdade, tem um escritório dentro do trem? Tem um escritório dentro do trem. Cada trem leva pelo menos 8 horas para ser completamente carregado. E não é só soja em grão, aqui também vai farelo. O gerente de operações do terminal acredita que a presença da infraestrutura estimula os produtores da região. Onde a gente apresenta uma solução logística ferroviária adequada, pode ter certeza que isso também está ligado com o agronegócio no sentido de aumentar a área expandida ou de até melhorar a tecnologia da porteira para dentro no sentido de produzir mais sacas por hectare. Poucos quilômetros do terminal, uma amostra de como a soja rende mais quando a logística deixa de ser um problema. Na Comigo, uma das maiores cooperativas do Brasil, os grãos se transformam em farelo, óleo e fibra de soja. O farelo e a fibra são utilizados principalmente em ração animal. Já o óleo tem inúmeras finalidades, de óleo de cozinha à matéria-prima do biodiesel. Nos próximos anos, eles vão inaugurar uma nova planta, também ao lado de um terminal ferroviário, para dobrar a capacidade de produção. O Paulo está há 45 anos nessa cooperativa e viu as vantagens do beneficiamento. Essa indústria agregou na época aqui, acho que 3 ou 4 dólares por saco, porque a soja daqui tinha que ser esmagada em São Paulo. Então era estrada de terra, né? Tinha pouco asfalto, então uma infraestrutura precária. Com a indústria aqui deu uma agregação de valor muito grande e esse recurso ficou na região. Com mais recursos, tem gente melhorando também da porteira para dentro. Em Rio Verde, chegamos à Fazenda Tropical. O Eric é a segunda geração da família que veio do Sudeste. Meu avô, por parte de mãe, já criava gado há muito tempo, gado de leite, depois para gado de corte. E meu avô, parte de pai, também tinha propriedade em Olambra, criava flores, laranja e depois entrou no grãos. Quando o pai dele chegou em Goiás, cada hectare dessa terra rendia entre 30 e 35 sacas de soja. Na safra atual... Hoje a gente tem uma produção na escala ali dos 70 sacos por hectare e isso já vinha acontecendo há alguns anos. Isso é mais que a média de Goiás, que já é a maior do Brasil. Para além dos silos próprios que resolveram problemas de armazenagem, a fazenda tem tecnologia de ponta, irrigação em 50% da área para lidar com as surpresas do clima. E nos últimos 8 anos mudou o olhar. O que a gente veio fazendo nos últimos anos é reduzindo o custo. Para isso, ampliaram a atuação. Essa área está colhendo soja, nessa outra já tem milho plantado. E mais um pouco. A gente tem semeado entre linha aqui também braquiária rosesiense, trigo mourisco e ervilha, para servir como massa para depois para o gado pastejar aqui. Seria a terceira safra em cima dessa área. O gado chegou num rodízio de culturas, tem até confinamento. Ah, e sem falar dos peixes que a gente vê aí do alto. Tudo feito dentro da fazenda e gerando resíduos, o esterco, transformado num adubo próprio. E não é qualquer adubo. A gente inoculou essa leira com fungos, bactérias, protozoários da região. Então, tá esses micro-organismos daqui. Então, esses micro-organismos têm centenas e milhares de anos adaptados para esse microclima. É uma terra de mata. Então, inclusive o cheiro, né? A gente pode cheirar que isso aqui lembra uma terra nativa, né? Uma terra de mata mesmo. Esta terra que eles cultivaram vai melhorar a área de plantio da soja no próximo ciclo. E ainda rende um composto líquido que enriquece o solo com vida microscópica. Eles analisam a qualidade do adubo. Numa simples gota, são milhares de seres vivos. A gente está
Está fazendo o solo e a atividade biológica alimentar o sistema. Esse sistema tem nome, agricultura regenerativa, e fez a fazenda reduzir a compra de químicos para a soja. Em questão de formulado de cloreto de potássio, por exemplo, a gente reduziu 50% e de fósforo esse ano a gente vai reduzir 70%. Segundo estudos, o custo médio da produção caiu 15% para a soja e 5% do milho. A rentabilidade combinada no ano subiu 44%. É dinheiro no bolso. E fez da fazenda um laboratório a céu aberto. Os pesquisadores do Instituto Federal Goiano aproveitam para estudar esse novo rumo das plantações. A agrônoma Milena Dornelles faz o doutorado monitorando insetos na lavoura. Com as armadilhas a gente consegue identificar locais que fica mais fácil para o produtor ir lá e fazer um manejo localizado naquele ponto onde está tendo maior infestação de mariposa. Ele consegue aplicar apenas nesses locais e também um efeito mais sustentável, né? Nós coletamos os dados e tentamos replicar isso para outras fazendas. O que é verdadeiro? O que é válido para o produtor? O que realmente está sobrando no bolso dele? O que está tendo benefício para a propriedade? Já para o Eric, o que faz sentido é seguir no campo nessa e nas próximas safras e honrar o trabalho de quem chegou antes. Então a ideia não é dividir, é somar e ter mais poder de compra, mais união, estar sempre com a família junto aqui e promover uma agricultura melhor e que dê resultado financeiro para a família. Deixar um bônus e não um ônus. Da maneira que a gente estava levando a condução agrícola, talvez meus filhos não teriam essa oportunidade de levar essa agricultura mais para frente, a longo prazo. A gente está com a herança aqui, mas a herança só se passa, né? Meu pai deixou um legado e a ideia nossa, dos irmãos, é deixar um legado para a próxima geração. Não é de hoje esse sofrimento para armazenar e escoar a safra. E a falta de investimentos necessários em infraestrutura e logística pode frear o crescimento da produção agropecuária no Brasil. O Globo Rural de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no sábado que vem, às 6 da manhã. E domingo, às 8h40, tem programa inédito. Ótimo dia! Boa semana para você!